Olá mais uma vez, que bom que você está dando continuidade aos seus estudos, parabéns! E aliás, eu quero incentivar você, encorajar você a parar para pensar assim. A gente se prepara para tanta coisa na vida, né? A gente faz cursos, a gente estuda, a gente faz provas, às vezes se prepara para um concurso, né? Objetivando conquistas, crescimento, amadurecimento, posição. Mas às vezes a gente não se prepara, não estuda para as coisas mais essenciais da vida. Para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser um bom pai, um bom filho, para ser um bom cristão. Essas coisas também deveriam estar no top 10 das nossas preocupações em termos de eu vou me preparar, eu vou investir, eu vou estudar, eu vou ler. Então, eu quero encorajar você a realmente parar para pensar que esse tempo que você está investindo de estudo, que deve levar aí aproximadamente 13 estudos, 13 vídeos, né? Então, é um investimento importante para o teu crescimento. É alguma coisa que você vai se dedicar e se preparar para seguir até o fim, né? Para concluir e não pare pela metade. Tá? Fico muito feliz que você está assistindo esse de hoje, tá bom? E a gente vai dar continuidade àquilo que a gente estudou no primeiro estudo, quando a gente falou sobre Bíblia, a Palavra de Deus, e eu disse para você que a gente vai começar a analisar um pouquinho de como podemos estudá-la, como abordá-la, né? De que forma a gente pode desenvolver esse hábito que eu convidei você para fazer, de se alimentar diariamente da Palavra de Deus, que se ela realmente é tudo isso, ela nos enriquece com tudo isso, eu preciso me aproximar e me aprofundar cada vez mais dela. Antes de entrar propriamente, eu queria dar mais uma informação. Ao final de cada estudo na apostila, eu espero que você já tenha a apostila aí com você, a gente deixa alguns exercíciozinhos, que são formas de você memorizar, aplicar aquilo que você leu ou ouviu, no caso do vídeo, tá? Então a gente chama de leia, reflita e complete, para que você possa ir preenchendo. Você vai ler os textos bíblicos e preencher com as palavras que estão faltando. Bem um exercíciozinho de escola, bem gostoso, que dá vontade de a gente lembrar, né, de como fazer. Então você vai ler o texto e preencher. Por exemplo, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as... Você vai ler lá o texto, né, e tentar preencher. E no final também, a gente pede para você ler e assumir um compromisso da semana, né? Assuma um compromisso de ler o texto, de memorizar o texto, de refletir, fazer as suas observações, porque isso vai ser uma forma de aplicar o conteúdo anterior. Tá? Então, em relação àquele que você leu anteriormente, na Bíblia, a Palavra de Deus, faça esse exercício aí de memorizar. Se você tiver alguma dificuldade de leitura, peça ajuda de alguém, uma dificuldade de procurar o texto, peça ajuda de alguém, me procure, se você desejar assim, procure um dos irmãos da Consolidação. Vai ser um prazer a gente poder estudar junto e crescer nisso que com certeza vai fazer uma diferença enorme na sua vida, conhecer Deus, conhecer a vontade de Deus. O estudo de hoje, então, propriamente dito, é um estudo que está como continuidade da que a gente estudou anteriormente, que diz como estudar a Bíblia. O tema é uma pergunta, né? Como estudar a Bíblia? Como eu disse para você, a gente está sempre começando lendo textos da Bíblia, porque a própria Bíblia é a base de tudo que a gente vai estar falando aqui ao longo desses vídeos, tá legal? O primeiro texto que eu quero abordar com você se encontra no Antigo Testamento, tá? Não sei se você recorda aí da semana passada que a gente estudou, né? A Bíblia, ela é um conjunto de livros, né? Como uma biblioteca. Essa biblioteca ela é dividida em duas porções. A gente chama uma de Antigo Testamento, vai de Gênesis até Malaquias, são 39 livros. A segunda porção a gente chama de Novo Testamento, que vai de Mateus até Apocalipse, 27 livros. Então, na porção Antigo Testamento, dentre esses 39 livros que eu falei, existe um livro chamado de Josué. É o nome de um grande guerreiro, depois a gente vai saber um pouco mais a respeito dele. O livro levou o nome dele. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nele. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que promessa maravilhosa que nós encontramos nesse texto. Medita nesse texto, medita nele. E não saia nem para um lado, nem para o outro. Precisamente é esse texto que vai fazer com que você
prospere no teu caminho, seja bem-sucedido, não apenas em questões materiais, mas principalmente em questões espirituais. O segundo texto é também em Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, porque Timóteo tem 2 livros, né, com o seu nome, primeiro e segundo. No segundo, o texto diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha que interessante, o encorajamento do texto é que você procure se apresentar como alguém aprovado. Ninguém quer ficar reprovado, ninguém quer ficar para trás. Aprovado diante de Deus. Diante de Deus. A aprovação diante de Deus não tem nada a ver com rótulos, conceitos, pessoas, opiniões diversas, tem a ver com o que Deus pensa ao seu respeito. E nós somos aprovados por Deus quando nós estamos dentro da vontade de Deus descrita na sua palavra, nas Escrituras Sagradas. Agora, vamos pensar um pouquinho em como eu posso fazer para melhorar. Eu sei que você talvez já tenha feito isso. Iniciou uma leitura, começou a analisar um texto, começou a ler a Bíblia, construiu a tua própria rotina de leitura, usou algum tipo de devocional, ótimo, não pare, é por aí mesmo, tá bom? E aquilo que funcionou melhor para você, você siga em frente. Aqui eu vou te dar algumas sugestões de como você pode também desenvolver um hábito de estudo da palavra. Como a gente estudou antes, quando a gente tem a Bíblia na mão, nós não estamos diante de um livro qualquer. Lembra que falamos isso? Nada se compara a ela. É fundamental, pare para pensar nisso, que você comece a perceber que as palavras que estão contidas na Bíblia são palavras vivas, é palavra de Deus, pois essas palavras geram vida e fé dentro de cada um de nós. Por isso, a Bíblia é o grande alvo de estudo na nossa caminhada, que é essa caminhada de fé em Jesus Cristo. Se a gente não observar cuidadosamente os princípios revelados nas Escrituras, se a gente não amar as suas leis, nem praticar os seus ensinos, a própria Bíblia diz que nós somos literalmente destruídos. E todo esforço humano pode ir por água abaixo. Diz o texto lá de Oséias, capítulo 4, verso 6, Efésios, capítulo 6, verso 10 e 11, porque é importantíssimo a gente entender isso. A gente poderia comparar o nosso acesso à palavra de Deus como uma inigualável experiência de sermos atravessados por feixes de luz poderosos, que depois disso ficamos impedidos de ser as mesmas pessoas. É como se a gente estivesse sendo atravessado por uma luz. A palavra de Deus é luz. O salmista diz isso no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha quanta coisa maravilhosa. A Bíblia está falando a respeito dela mesmo, convidando a gente para uma relação com Deus através do conhecimento e da prática das Escrituras. Uma outra coisa tão importante quanto essa é deixar claro para você que não apenas ler, não apenas conhecer, mas principalmente praticar a Bíblia. A grande diferença é essa. A Bíblia não é um livro de informação, não é um catálogo que registra milagres. A Bíblia não é nem mesmo um livro de história. A Bíblia não tem a intenção de dar um contexto perfeito da história, da cronologia. A intenção da Bíblia é um convite a um relacionamento prático com Deus. Os conceitos contidos na Bíblia são vida. E gera vida em todo aquele que ama as Escrituras e pratica as Escrituras, porque a Bíblia é palavra do próprio Deus deixado para cada um de nós. Como eu havia dito para você, quando a gente está diante dela, eu espero que você possa analisar um pouco aí, a gente tem a Bíblia como uma grande biblioteca, né? Se você tem aí uma biblioteca na sua casa, ou se você tem na sua escola, sua faculdade, ou até no seu trabalho, um arquivo, você sabe que os arquivos precisam ser distribuídos na sua finalidade. Então, por exemplo, numa biblioteca você vai procurar um texto, um livro
de matemática, você vai lá na prateleira da matemática, na prateleira da geografia, você procura de geografia. Eu quero algum dado histórico, eu vou na prateleira da história. A Bíblia é organizada como uma biblioteca. Espero que você consiga visualizar aí pela apostila ou pela projeção, que nós temos lá as porções aonde os livros estão contidos. Por exemplo, a gente tem uma porção, ainda no Antigo Testamento, que é essa grande porção que a gente chama de Antigo Testamento. Algumas porções menores que a gente chama de Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Tá? Então, por exemplo, só para dar um exemplo, o Pentateuco, o que é? É essa reunião dos 5 livros iniciais, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Nos livros históricos, a gente vai encontrar ali de Josué até Esther, os poéticos, de Jó até Cânticos, ou Cânticos dos Cânticos. Os profetas maiores, a gente vai de Isaías até Daniel. E os profetas menores, começa em Oséias e vai até Malaquias. É realmente a forma de uma distribuição e de uma organização de uma biblioteca ou de uma estante de livros. Agora, no Novo Testamento, nessa outra prateleira aí, o Novo Testamento é dividido em porções também conhecidas como evangelhos, livro histórico, cartas de Paulo, cartas gerais ou outras cartas e também profecia. Os evangelhos são formados então, como eu dizia, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro histórico, apenas um, livro de Atos. As cartas de Paulo, né, uma grande quantidade do Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento é formado pelas cartas de Paulo, começa ali em Romanos e vai até a pequenina carta a Filemon. As outras cartas são escritas por Tiago, Pedro, elas começam ali em Hebreus, tá? A carta aos Hebreus e até a carta de Judas, que recebe o seu próprio nome, e a profecia é o livro que nós chamamos de Apocalipse, também chamado assim como a Revelação. Então, quando você olha dessa forma, você consegue perceber essa distribuição muito bem organizada, dentro da qual você pode ter esse acesso e então até facilitar a sua pesquisa. Eu quero ler um pouco a respeito da história de Israel, a respeito da história do povo de Deus, um pouco de como era no passado. Eu vou aos livros históricos. Eu quero conhecer um pouco da poesia do Antigo Testamento. Eu vou até os Salmos, né, a Eclesiastes, Cantares. Agora, falando do Novo Testamento, eu quero conhecer um pouquinho a respeito da história de Jesus. Eu vou aos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque contam essa história de Jesus. Ainda que não sejam livros históricos, né? É um gênero literário chamado de Evangelho, boa notícia. Agora, tem um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, né? Eu quero conhecer um pouco mais sobre a vida de Paulo, a teologia de Paulo, eu vou a alguma das cartas de Paulo. Enfim, você pode escolher e desenvolver um hábito a partir desse olhar que você tem para as Escrituras. Agora, você já não é mais alguém que não conhece isso. Você acabou de entrar num nível de conhecimento primeiro, da importância das Escrituras e do que ela fala sobre ela mesma e porque ela é palavra de Deus, como a gente estudou no outro vídeo. Segundo, agora você também consegue distinguir como que a Bíblia está organizada. Você pode até falar para alguém já, agora eu sei como que a Bíblia está organizada. Você pode orientar alguém também nesse sentido. E como você faz então para estudar? Sempre vai depender do que você está procurando, do que você está buscando. O que eu estou buscando? Que parte que eu quero analisar? Ah, pastor, mas eu quero analisar a Bíblia toda. Quero estudar a Bíblia toda. Ótimo também, você pode fazer isso, desde que você vá lendo de maneira organizada. Por exemplo, agora, quando você está começando a conhecer as Escrituras, começando a conhecer a vontade de Deus, meu convite, a minha sugestão para você é que você comece de um texto que vai apresentando a pessoa de Jesus Cristo para você. A revelação máxima de Deus através das Escrituras é Jesus Cristo. Então comece do Novo Testamento. Mas se eu falo de Jesus Cristo especificamente, eu vou fazer um recorte ainda menor. Comece dos Evangelhos. E os Evangelhos começam em Mateus. Então a minha sugestão para você é comece lendo Mateus, leia com calma, não tenha pressa, leia fazendo as suas ponderações, não corra,
faça uma análise daquele texto. Aí você terminou o livro de Mateus. E uma outra coisa muito importante, leia de maneira progressiva. Não pega um texto aqui, depois pula para o outro lá, vai de maneira progressiva. Começou a ler um livro, comece e leve o tempo que for necessário para ler todo o livro. Bom, e levando em consideração isso que eu acabei de falar para você, que você, pela graça de Deus, está adquirindo um conhecimento, primeiro, de que você está diante de um texto que não é um texto qualquer, e também agora você começou a conhecer um pouco mais de como ele está organizado, distribuído, vem a grande proposta. Como eu posso então estudar a Bíblia? Qual seria uma sugestão, uma orientação, uma recomendação, né? Não é uma regra, não é uma cartilha, é apenas uma recomendação, de uma forma que você possa se valer desse estudo, desse conhecimento das Escrituras de maneira favorável, que te ajude num crescimento, que ajude você a entender um pouco melhor aquilo que as Escrituras Sagradas dizem para nós. Bom, eu vou te dar algumas sugestões aqui que são dicas para você parar para pensar se isso vai te ajudar, né, a colocar em prática a tua maneira de ler a Bíblia. Bom, vamos parar para pensar. Com base nisso que a gente falou aqui, para eu desenvolver uma rotina da leitura da Bíblia, é preciso, basicamente, alguns pontos fundamentais. Eu diria o seguinte: o primeiro de todos é orar. Orar. Se nós estamos buscando entender alguma coisa espiritualmente, a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se discernem, elas são entendidas espiritualmente. Então, a maneira de eu compreender realmente o texto bíblico é espiritualmente, é através da oração. Peça, então, que Deus, através do seu Espírito, ele possa levar você, conduzir você entre os escritos, entre o texto, tá? Porque a gente não pode admitir que a gente está diante de um livro sobrenatural, como a gente falou semana passada, de uma autoridade sobrenatural, preservado de maneira sobrenatural, lido, vendido, comentado de uma maneira sobrenatural, um milagre, e a gente se prestar a tentar entender ele materialmente, carnalmente, humanamente. A compreensão de um texto da palavra vem através da vida de relacionamento com Deus. Quem dá o entendimento das Escrituras é o Espírito Santo de Deus. Então ore, peça a Deus com as suas palavras: Senhor, me ajude a compreender o que o Senhor quer falar comigo através desse texto bíblico aqui. O primeiro passo é esse. Antes de você começar, isso vai inclusive preparar o seu coração para você abordar aquele texto e ser abordado por ele também. Em segundo lugar, tão importante quanto isso, é você definir uma estratégia, né, de por onde eu vou começar. Não começar aleatoriamente. Afinal de contas, a gente quer chegar a algum lugar naquele texto ali. Eu quero conhecer um pouco mais da história. São os livros históricos de Israel, por exemplo. Eu quero conhecer um pouco mais da história da Igreja Nascente, é o livro de Atos, por exemplo. Eu quero ler um pouquinho sobre a sabedoria antiga de Israel, Salmos, Provérbios. Eu quero conhecer um pouquinho mais dos profetas, são os 6 dos profetas. Você vai, então, definir um plano de leitura. Qual é o conjunto que eu vou estar lendo ali? Lembra que na biblioteca que a gente mostrou, né, tem lá as porções direitinho. E ali eu vou pensar um livro para poder fazer a leitura. Então, não faça aí uma leitura aleatória, pensando um versículo aqui, outro ali, que isso vai gerar mais confusão, né? Eu até costumo dizer aquela questão da caixinha de promessas, né? Tem gente que tem, não sei se você tem na sua casa, não é muito aconselhável na minha opinião, porque primeiro, porque só tem promessa, né? E a Bíblia não é feita só de promessas. Então, existem outros gêneros literários, outros textos que são que devem ser levados em consideração. E o meu outro problema com a caixinha de promessa é aquela que não contextualiza, ela não coloca o texto dentro do seu contexto. Então, minha orientação para você, não faça essa leitura aleatória, defina uma área, um local e leia de maneira progressiva. O que é uma leitura progressiva? Você vai começar um livro e vai desenvolver a leitura daquele livro, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e assim por diante. Assim como a gente faz com qualquer leitura inteligível, organizada, tá? Agora, parando para pensar no fato de que
nós estamos numa caminhada onde a gente quer conhecer os primeiros passos da fé, levando em consideração que a gente está tentando entender quais seriam os primeiros assuntos da fé cristã. Minha sugestão, minha recomendação para você é que você comece dos evangelhos, porque ali a gente começa a ouvir a respeito da história de Jesus Cristo, que é o fundamento da nossa fé. Então, nos evangelhos, lembra, né, os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João, é ali que começa a história de Jesus. Então, vamos parar para fazer agora uma lente, né? A grande lente, eu tenho que ler a Bíblia. Eu estou reduzindo um pouquinho, dizendo assim, leia o Novo Testamento. E agora eu reduzi mais ainda, comece lendo os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando você começar a ler Mateus, leia Mateus 1, 2, 3. Essa forma organizada, ela vai trazer um progresso de conhecimento, um progresso de amadurecimento seu, e isso vai fortalecer a sua vida espiritual. Em terceiro lugar, não menos importante, né? Reflita sobre o que você leu. Não corra, mas converse, dialogue com o texto, pergunte ao texto, deixe que o texto fale. Porque se nós cremos que o texto é inspirado por Deus, é palavra de Deus, o texto está vivo. E se você orou pedindo que o Espírito Santo de Deus esclarecesse ao seu coração, o Espírito Santo de Deus vai falar com você, eu creio nisso, no momento da leitura. Tá? Claro, se você precisar de alguém, de algum pastor, de uma orientação de um obreiro, de um discípulo, de um discipulador, de um conselheiro para te ajudar, pode recorrer a eles. Mas saiba que você tem o Espírito Santo de Deus já te orientando aí na sua leitura. Uma coisa também tão importante quanto essa é o que eu vou dizer para você aqui agora. Assuma a palavra de Deus como verdade. Pode até parecer contraditório ou até óbvio demais, mas existem pessoas que se aproximam da palavra de Deus, mas não acreditam que ela é verdade. Acreditam que é um texto interessante, inteligente, bem elaborado, realmente tem alguma coisa de misterioso, mas não acreditam na palavra de Deus como verdade. Verdade que é sobre toda a verdade. Verdade que está sobre a minha verdade, sobre a sua verdade. A palavra de Deus é verdade. Quando a gente não assume a palavra de Deus como verdade absoluta, a gente compara ela com outras verdades aleatórias, verdades paralelas. E, na verdade, a palavra de Deus é verdade absoluta. Não há mudança nem variação, não há relativização na palavra. Ela é verdade que vence a minha verdade. Assuma isso. Aposte todas as suas fichas nisso. Acredite nisso. Isso fará uma grande diferença na sua vida. Creia que, inclusive, o Espírito Santo de Deus, que nos guia em toda a verdade, vai levar você a essa compreensão mais profunda do significado das Escrituras. Em último lugar, não menos importante, agradeça a Deus. A oportunidade de ter tido acesso às Escrituras, né, te dado aquele esclarecimento ali que você teve naquele momento, e em seguida, tão importante quanto tudo que a gente disse aqui agora, pratique a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, próprias Escrituras Sagradas, né, em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ou em outras traduções diz, enganando-vos com falsos discursos. Tão importante quanto ler é admitir como verdade e praticar. Ler a palavra de Deus e não praticá-la. Ler a palavra de Deus, perceber o que tem que mudar em nós e não mudar, eu chamo isso de aborto espiritual. É uma gestação que não chega até o final. É alguma coisa que nada e morre na praia. Então, tão importante quanto tudo que a gente disse até aqui, é pegar todo esse conhecimento, desses encontros que a gente está tendo, desse conhecimento das Escrituras que a gente está tendo e colocá-lo em prática. Qual é o que o texto está dizendo? Amar? Eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou colocar em prática, eu vou apoiar, eu vou viver aquele ensino que eu acabei de absorver das Escrituras. É isso que transforma e que amadurece e que vai nos tornando discípulos de Jesus. Eu não posso de maneira nenhuma reclamar e duvidar do poder das Escrituras ou do poder de Deus se eu não pratico as Escrituras. Faça prova de Deus, faça prova da palavra. Coloque a palavra em prática.
e aí sim, você vai poder dizer se as Escrituras são verdade ou não. Bom, a gente está chegando no finalzinho desse segundo vídeo. Eu agradeço muito a Deus por você ter chegado até aqui. Fico feliz e encorajo você a seguir em frente, que você possa ir adiante, né? Fazendo inclusive os exercícios que estão aí na apostila, né? Que são mostrados aí, ler, refletir, completar, fazer as suas anotações para depois procurar a mim mesmo ou alguém da nossa equipe de consolidação para te ajudar a conhecer um pouco mais do texto. Viva a prática da palavra, né? Sejam abençoados pela prática das Escrituras. Nos vemos em breve no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Deus te abençoe.